Você não tem noção de como eu sou fã de Death Note. Foi um dos primeiros mangás que eu li na minha vida, um dos primeiros animes que eu assisti, e eu lembro claramente de cada episódio baixado em RMVB na minha internet de escada. Cada episódio era uma eternidade para baixar. A qualidade era uma coisa vergonhosa, mas como um adolescente que só assistia filmes americanos, ter o primeiro contato com uma trama como aquela expandiu o modo como eu enxergava histórias de uma forma que me molda até hoje. A trama fala a respeito de um jovem que recebe um caderno mágico que vem das mãos de um deus da morte. Qualquer pessoa que tiver o nome escrito no caderno morre. Raito Yagami, aquele que recebe o caderno, começa então a escrever o nome de todos os bandidos do mundo, tentando criar um novo ambiente de paz e prosperidade para as nações. Você não imagina o meu nível de decepção quando eu assisti a adaptação do Netflix. Não é que o filme de Death Note seja uma má adaptação do anime, é que o filme do Death Note é um filme ruim. Mesmo assistindo de forma completamente desapegada da história original de Death Note, o filme não convence pelas atuações medíocres e pelo roteiro muito fraco. Mas há uma coisa que me deixou particularmente incomodado na adaptação que o Netflix fez do anime, que foi na área do problema cósmico. Eu chamo de problema cósmico a grande questão a ser resolvida dentro de uma história, aquilo que está além dos personagens e o grande fundamento sobre o qual as tramas se desenvolvem. No anime, assim como em várias tramas japonesas, o grande problema cósmico está no vazio existencial. Raito Yagami é um estudante super inteligente, muito bem conceituado em sua escola e que encara uma falta de propósito que o conforma a uma mesmice de vida. Ele vive sem sentido no mundo. Ryuko é uma divindade com grande poder sobre a vida e sobre a morte dos seres humanos, mas que também sofre de tédio diante da mesmice de sua existência. O mundo dos Shinigamis, os deuses da morte, é retratado em tons de cinza. Ryuko deixa o caderno cair no mundo simplesmente para ter alguma coisa para assistir. Ellie é um detetive que não encontra mais nenhum desafio investigativo. Todos os seus casos já foram solucionados e a sua ampla capacidade intelectual sempre supera a astúcia dos casos que ele investiga. É um homem que não consegue encontrar mais desafios para sua inteligência. Mizamani é uma popstar, modelo e sex symbol que acaba motivada por uma submissão idólatra ao Kira, aquele que é o portador do Death Note. Ainda que todos a venerem, isso não dá para ela um senso de significado e ela prefere se colocar em uma posição de veneração a Kira. Uma das grandes ameaças do Shinigami Ryuk ao Raito é que depois de morto, ele não iria nem para o céu, nem para o inferno, mas viveria no Mu, um eterno nada, um eterno vazio. No anime, todos são constrangidos pelo vazio da existência. A vida não tem propósito, nada que nós fazemos tem significado, estamos em um tédio até que a morte nos liberte dessa vida. A grande questão do anime fala a respeito da razão da existência, de questões metafísicas e transcendentes como propósito e significado. O filme, por outro lado, se rebaixa aos velhos conflitos típicos do mundo ocidental. O que no anime era o vazio existencial, no filme é o bullying. Light é um típico nerd que, por causa de sua diferenciação, é rejeitado e sofre diante do estereótipo do estudante descolado, atlético. Seu personagem retrata o típico indivíduo sofrendo na mão daqueles que são mais fortes do que ele. O mundo dos Shinigamis não é bem retratado. O L é só um super detetive com algumas peculiaridades excêntricas. A Misa é só uma moça marginalizada como o Light. E talvez esteja aí uma grande diferença entre uma produção oriental e uma produção ocidental. Desde os tempos mais antigos, o Ocidente foi mais preocupado com coisas palpáveis, enquanto o Oriente esteve muito mais preocupado naquilo que é etéreo. Se você olhar, por exemplo, para a patrística, o período inicial do cristianismo primitivo, os teólogos ocidentais sempre estavam preocupados com doutrinas mais palpáveis e práticas, enquanto os teólogos orientais se preocupavam muito mais com doutrinas elevadas e metafísicas, mais filosóficas. O anime e o mangá de Death Note, como produção oriental, está muito mais preocupado com o fator metafísico do que o filme como produção ocidental, que parece estar preocupado com questões de relações humanas muito mais palpáveis. A impressão que dá é que enquanto o anime foi escrito por Viktor Frankl, o filme foi escrito por Karl Marx. Karl Marx é um nome muito conhecido. É considerado filósofo, sociólogo, jornalista e revolucionário socialista. Nascido na Prússia, passou grande parte de sua vida em Londres, no Reino Unido, e desenvolveu a ideia do materialismo histórico, dizendo que toda a história da humanidade é a história da luta de classe. Em correspondência a Joseph Weidenmayer, oficial militar prussiano e revolucionário marxista, escrito em 5 de março de 1852, Karl Marx diz: muito antes de mim, historiadores burgueses haviam descrito o desenvolvimento histórico dessa luta entre as classes, assim como economistas burgueses haviam descrito sua anatomia econômica. Minha própria contribuição foi mostrar que a existência das classes está simplesmente ligada a determinadas fases históricas do desenvolvimento
desenvolvimento da produção, que a luta de classes conduz necessariamente à ditadura do proletariado, que essa ditadura em si não constitui mais que uma transição para a abolição de todas as classes e a uma sociedade sem classe. As ideias de Marx viajaram o mundo e foram adaptadas e desenvolvidas e criticadas por muitos autores. E os ideais de luta de classes foram adaptados ao mundo moderno pós-industrial, de forma que os opressores hoje, que dominam os oprimidos, foram redefinidos em termos de minorias, de opressão social, não mais apenas opressão econômica. Você tem um grupo de pessoas que são os opressores, outro grupo de pessoas que são oprimidos, e isso não está mais restrito ao relacionamento da burguesia com o proletariado. Essa visão guia o modo como muitas pessoas interpretam o mundo, e guia muito da produção cinematográfica ocidental. A adaptação da Netflix mostra que ainda é muito difícil concebermos conflitos históricos que estejam além de meras relações entre opressores e oprimidos. O Japão, como uma cultura tão distante da nossa, pode nos oferecer enredos que estão muito além dos nossos pontos comuns. Viktor Frankl foi um médico psiquiatra austríaco, fundador de uma escola psicológica chamada de logoterapia. Em setembro de 1942, Viktor e sua mulher grávida, além do resto de sua família, todos judeus, foram deportados para diferentes campos de concentração. Quando foi libertado ao fim da guerra, Viktor Frankl descobre que sua mulher morreu, além de seus pais e seu irmão. Dentro dos campos de concentração, Viktor percebeu que a questão do sentido era aquilo que realmente movia o homem. Segundo ele, o fim último da existência humana está fora do próprio indivíduo, e que apenas quando encontramos esse propósito último é que nós encontramos um sentido para a existência que justifica a nossa própria vida. Foi em Auschwitz que Viktor Frankl definiu a vida em termos muito mais profundos do que como mero conflitos de poderes, mas como um esforço por encontrar razão diante do vazio. Essa é a grande superioridade do Raito do anime contra o Light do filme. Enquanto no filme o protagonista usa o caderno como um jeito de impedir a opressão no mundo, matando o criminoso de forma geral, e acaba tendo que lutar contra se tornar ele próprio um opressor, no anime essa é só a primeira camada mais superficial da trama. No anime, quanto no mangá, há todo um sentimento de justiça que se torna um elemento que traz significado à vida do Raito. Ele está em busca de algo que seja uma razão, um absoluto que norteia a sua vida. Isso não é nada mais do que aquilo que o filósofo holandês Herman Doivert vai chamar de religião. Para ele, todo homem é um ser religioso que determina para si uma origem absoluta, ainda que não confesse isso explicitamente. Para Doivert, religião é o impulso inato de toda a individualidade humana, em busca de uma origem absoluta, verdadeira ou falsa, de toda a diversidade de sentido. Portanto, segundo o filósofo holandês, um cristão que encontra significado na palavra de Deus e no sacrifício de Cristo é um religioso. Mas até mesmo o ateu mais materialista, que tenta encontrar significado no mundo físico, é também um homo religioso. O que aconteceria então, segundo o filósofo, é que quando você elimina Deus como uma origem absoluta, você projeta para si uma outra realidade na qual você possa atribuir uma origem absoluta para a existência. É por isso que religião não é coisa que é vista apenas em igrejas ou em templos, ou algo que pode ser excluído da vida pública, como se fosse uma questão meramente privada da vida dos indivíduos, como uma peça de roupa íntima. A religião é algo que norteia a vida de todo indivíduo, que molda percepções de mundo, que guia tomadas de decisões, que formam ações e concepções de redenção. Death Note mostra a expressão de um religioso que deseja se tornar o Deus de um novo mundo. Não é por pouco que no final do mangá, depois que toda a trama se desenvolve, uma seita é formada em adoração ao nome de Kira. Mas esse é só um dos problemas em comparar o anime com o filme. Uma das maiores grandezas do mangá e do anime de Death Note é todo o debate a respeito de justiça e da construção de um novo mundo. Isso com certeza tem muito a contribuir para a nossa visão sobre política do mundo real, mas esse vai ser tema de outro Mundo Cop.